computer. Okay. Ok, então vamos começar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria que a gente está aqui hoje, nesse momento, acho que marcante de celebração, para a gente lançar o capítulo EvalYouth Brasil. E, finalmente, né? Então, acho que é um momento bem marcante mesmo aí para a nossa trajetória como grupo de jovens avaliadores. Então, agradeço muito a presença de todos e reforço que cada um aqui, né, que faz parte desse grupo, tem um papel muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, e o que constitui um grupo são as forças de cada um aqui, a contribuição voluntária de cada um de nós. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Peraí, só tem que fazer uma coisa à moda brasileira, né? Ah, diga. Saiu! Agora sim, grato. Aí, eu vi o latido dela. Parabéns. Pronto, pode ficar sério de novo. Aí eu ia falar rapidinho, então, antes de a gente começar, senão no final o pessoal começa aí. Se quem puder ligar a câmera, vamos bater a foto no começo já? Mas vamos esperar a Mariana, não? Bom, vamos bater uma e depois a Mariana chega e a gente bate outra. Você tira aí, Jéssica? Tiro. Quem puder se arrumar aí. Mas peraí, tem uma pessoa entrando. Sim, acabei de admiti-la. Quem puder ligar, então, a câmera, pessoal, a gente depois também postar nas nossas redes, no nosso LinkedIn, movimental. Aí. Então, vamos lá. 1, 2, e... 1, 2, 3 e já. Prontinho. Sucesso. Bom, então, dando prosseguimento, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou contar para vocês um pouquinho de como que esse grupo surgiu. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim? Ok. Bom, rapidamente, só para a gente saber o que a gente vai ouvir e o que vai acontecer aqui hoje. Então, eu vou fazer uma fala rápida, apresentando um pouquinho do histórico do grupo. Depois a gente vai ouvir a Gabriela, que é a Chair Global do EvalYouth, né? Então, Gabriela, a gente queria também te agradecer muito pela sua presença e por prestigiar este momento. A Gabriela vai fazer uma apresentação em espanhol, e eu acho que isso é bastante simbólico no sentido de integrar o EvalYouth Brasil e América Latina. Bom, depois eu falo um pouquinho mais sobre essa parte, né, dessa integração. Depois a gente vai ouvir a Márcia, que é diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e que nos apoia desde o início. E depois a gente vai ter uma palestra magna com a Mariana Branco, que ainda não chegou, mas também que é uma pessoa bastante atuante aí no mundo dos jovens avaliadores e tem estado à frente do P2P, que é uma iniciativa bastante interessante aí para ajudar no ingresso de jovens na carreira profissional de avaliação. E depois a gente vai ter um tempinho para quem mais quiser falar e se manifestar nesse momento, tá bom? Então, vamos lá, vou tentar ser bem rapidinha para não tomar muito tempo. Bom, o grupo de jovens, ele surgiu em 2019, a partir de... A gente estava num evento que aconteceu na ENAP, em Brasília, e já haviam alguns jovens envolvidos com avaliação, mas desconectados. E aí surgiu essa necessidade da gente se unir e formar um grupo. E aí, em 2019, em maio de 2019, a gente criou um grupo no WhatsApp, né? Foi a primeira maneira aí mais de realmente iniciar a comunicação e que a gente pode dizer que se criou um grupo. E aí, nessa foto, ainda antes da pandemia, vocês vão ver aí da esquerda para a direita o Diego, depois a Mila, que hoje é a secretária executiva da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação,
eu ali no meio, o João Lima, que está nesse momento em Moçambique, também está aqui na reunião, a Mila também, e o Brian, também, nosso coordenador aqui do Eval Youth, também aqui nessa mesa. E foi o único encontro presencial que a gente teve. Claro que já tinham mais pessoas, mas o grupo ele sempre foi muito diverso e internacional também. Então, a gente tem brasileiros que moram em outros países, temos pessoas na Inglaterra, em Moçambique, nos Estados Unidos, e então acaba que, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade de estarmos juntos fisicamente. A pandemia também piorou um pouquinho, né, essa possibilidade de encontro em algum evento presencial, mas temos aí esse registro da gente se divertindo bebendo uma cerveja, porque nem só de trabalho a gente vive. Em 2019, a gente teve algumas realizações. A gente começou com um bate-papo com jovens para entender um pouquinho das necessidades e o que jovens avaliadores queriam e também para começar a formar esse grupo. Esse foi um evento durante a Eval Week, que é a Semana Global de Avaliação, né? Que agora o nome dela mesmo é a Glocal. Depois disso, a gente teve um alinhamento do grupo com o Eval Youth América Latina, através da Jéssica, que é nossa vice-coordenadora atualmente, e que ela fazia parte de uma força-tarefa do Eval Youth. Então, através dela, a gente se conectou um pouco com o movimento da América Latina. A gente teve uma apresentação também, uma participação de duas integrantes do grupo em um webinário organizado pelo Eval Youth da América Latina, e pela primeira vez foi bilíngue. E aí esse é um ponto que a gente já sabia da existência do Eval Youth e já existiam algumas interações, porém sempre teve essa dificuldade de que Brasil é o único país que fala português e os outros todos falam espanhol, então a gente estava um pouco isolado, digamos assim, por essa questão da língua. E esse foi o primeiro webinário que a gente acabou participando e que foi bilíngue. Então, quem falava espanhol falou em espanhol e quem falava em português falava em português. E funcionou. É bem legal de ver que essa barreira ela está mais na nossa cabeça, né? Nesse ano também a gente fez 3 edições de uma série de webinários que a gente chamava de RBMA Jovem Convida. Inclusive, o nome do grupo no começo era RBMA Jovem, né? É a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Porque sempre fomos abraçados pela rede e muito incentivados pela diretoria. Fica aqui também o nosso agradecimento especial à Márcia, né? Quase como uma madrinha aí do grupo, e que sempre abriu todas as portas, nos deu as ferramentas e apoio, né? Enfim, nunca mediu esforços para estar nos incentivando aí a seguir em frente. E tivemos uma oportunidade profissional, prática, né, concreta, de participar de uma avaliação que foi coordenada pela Márcia, e ela convidou aí 6 jovens desse grupo. Ela jogou no grupo do WhatsApp e quem se interessou e se manifestou ganhou a super oportunidade de participar de uma avaliação, e foi uma experiência muito rica, muito legal, e que eu acho que também foi muito importante para fortalecer o grupo, né? Boa parte de nós que estamos aqui à frente coordenando, estivemos fizemos parte dessa oportunidade. E também sei que essa oportunidade abriu portas e trouxe aí a perspectiva profissional para alguns dos jovens que estavam ali iniciando na carreira, ainda tateando esse mundo novo. Opa! Espera aí, o que aconteceu aqui? Bom, em 2020, a gente participou também da Eval Week. Organizamos um evento chamado Uso de Tecnologias na Avaliação, Aplicações Práticas e Tendências. Essa imagem aqui ao lado é deste webinário que eu estou mencionando. E fizemos também um evento, né, coordenamos um evento que foi feito em inglês e que a gente conectou alguns jovens avaliadores do mundo para apresentarem experiências sobre a inclusão de jovens avaliadores em avaliações profissionais. Foi muito legal, a gente se conectou aí com jovens da Tailândia, Ixi, agora eu lembrar todos os países vai ser um pouco difícil. Moçambique, Camarões,
Camarões. Chile e a América gente Latina. E foi muito legal, assim, porque foi algo que a gente jogou na rede do Eval Youth Global e procurando por jovens que queriam, né, fazer parte desse momento, e eles responderem e a gente se conectou. Foi muito interessante. Chegamos a, inclusive, inscrever uma proposta para a conferência americana, a conferência da Associação Americana de Avaliação, a AEA, para a gente apresentar isso ao vivo, mas infelizmente veio a pandemia e a conferência não aconteceu, mas de qualquer forma foi um contato muito interessante. Além disso, em 2020 também, alguns jovens tiveram a oportunidade de participar da conferência da Associação Americana de Avaliação e ganharam bolsas que foram fornecidas tanto pela rede quanto pelo GIF. Então, foi uma oportunidade que surgiu no grupo. Participamos também de um webinário organizado pelo GIF sobre avaliação e juventude e apoiamos na organização do Seminário Nacional da Rede, que foi online, e a gente apoiou, né, algumas pessoas estiveram ali junto, ajudando na parte logística da coisa. E em 2021, né, nesse ano, a gente esteve junto aí apoiando voluntariamente na organização do P2P. Alguns dos nossos integrantes estão ainda, né, ajudando nessa missão, que é uma iniciativa muito interessante e que a Mariana vai contar um pouquinho melhor para a gente daqui a pouco também. Seja bem-vinda, Mariana, chegou aí agora. Obrigada, Jasmin. E, bom, aí a gente também participou da Glocal. Estivemos em vários eventos e depois a gente fez uma conversa entre nós para compartilhar o que cada um tinha achado mais interessante, e foi bem legal também, além de apoiar na organização de alguns eventos em parceria com o P2P. E nesse ano foi quando aconteceu, acho que, uma maturidade do grupo, digamos assim, e a gente sentiu a necessidade de um planejamento interno e de uma organização maior. Então, desde abril, a gente tem feito reuniões, inicialmente eram reuniões quinzenais, e agora se tornaram reuniões mensais. A gente, então, já fez 9 reuniões internas, e que foi o processo de planejamento, entender um pouquinho como que a gente queria se organizar, e isso culminou na formalização e na fundação aí do capítulo Eval Youth Brasil. E aí, ainda finalizando, a gente fez esse mês, já como Eval Youth Brasil, uma roda de conversa sobre painéis de monitoramento. Foi uma demanda que surgiu dentro do grupo, e aí a gente, né, teve a indicação de um convidado, um amigo de uma pessoa integrante do grupo, que fez uma sessão bastante prática sobre como montar painéis de monitoramento. E, finalmente, né, agora em outubro, aconteceu a formalização do grupo como Eval Youth Brasil. A gente enviou toda a documentação e também estamos prestes a assinar o termo de cooperação com a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que sempre nos apoiou, sempre deu, né, tudo que a gente precisou aí em termos de apoio, mas que chega esse momento de formalização, então a gente também assina esse termo. E, a partir de agora, os nossos integrantes também vão ser reconhecidos, vão assinar termos de voluntariado e vão ter a oportunidade de receber certificado de participação por isso, né, com a chancela da rede. Então, quem somos nós, né, e como é que é a carinha do Eval Youth Brasil hoje? Atualmente somos 25 membros, né? Queria só fazer um esclarecimento que a gente tem um grupo no WhatsApp que tem mais pessoas do que as que estão, de fato, fazendo parte do grupo Eval Youth Brasil. Nesse grupo no WhatsApp é um local onde a gente manda informações, troca conteúdos, oportunidades de trabalho, enfim, e que, né, as pessoas estão ali e podem estar ali apenas para consumir esse tipo de conteúdo. E tem a parte de quem realmente quer se engajar mais e contribuir com esse movimento, e que, então, hoje são 25 pessoas, e aí boa parte delas estão aqui hoje,
E queria agradecer imensamente a todos vocês que fazem parte desse grupo. Como eu disse no começo, ninguém faz nada sozinho, e cada um de vocês é importante, né? E a gente, enfim, é através disso e de somar essas forças que a gente vai conseguir ir mais longe. Então, muito obrigada por estarem aqui. E a governança, digamos assim, né, do Evalwilf Brasil atualmente tem um grupo de coordenação que é constituído por mim e pela Jéssica. Então, nós fazemos aí a parte mais administrativa. Obrigada, Jéssica, por estar aí junto nessa missão, nos corres administrativos. E temos 4 grupos de trabalho. Esses 4 grupos de trabalho, um deles é o GT de Desenvolvimento Profissional, coordenado pelo Brian Rodrigues. Brian, muito obrigada. Tem feito aí um trabalho exemplar e nos puxado também aí com os seus painéis e a sua organização. Colocou o nosso site no ar ontem, então temos um site, e queria, né, convidar todos vocês para conhecerem o site. A gente tem o grupo de estudos acadêmicos em avaliação, que é coordenado pela Roberta, e a Roberta é uma integrante mais recente, mas que também tem puxado aí um grupo formado principalmente por meninas, acho que só meninas, nada contra os meninos, mas é um grupo aí bastante feminino e que tem vindo também aí com bastante força. E temos o grupo que é coordenado pelo João Lima, que espero que ainda esteja aí acordado, porque lá em Moçambique já é tarde da noite, e que é o grupo de articulação em rede, e que também tem feito um trabalho bem legal e também, né, nos possibilita aí nessas conexões com a lusofonia, com outros grupos de jovens e outras VOLPs, né, outras instituições aí que estão trabalhando com avaliação. E temos um GT que hoje está com a coordenação vaga, inclusive fica aí o convite, se alguém tiver interesse em se candidatar, que é o grupo de advocacy, né, que tem aí o objetivo de estar levando e advogando pela inclusão dos jovens avaliadores em experiências profissionais e no mercado de trabalho. Esse grupo estava sendo coordenado por uma colega que, infelizmente, passou por um momento que não ficou muito atribulada a vida, então ela teve que se afastar um pouquinho, mas é um grupo que ele já tem um planejamento bastante desenvolvido e tenho certeza que em breve a gente vai poder retomar ele. Para finalizar, então, já mencionei, a gente tem um site e temos também um LinkedIn, que são coisas novas, então convido todos vocês a curtirem e a seguirem lá o nosso LinkedIn e a visitarem o nosso site também. E, por fim, se alguém quiser fazer parte do Evalwilf Brasil, se a minha tela mudar aqui e a tecnologia ajudar, espera aí, cadê? Aí. Esses são os nossos contatos. A gente tem um e-mail, que é o evalwilfbrasil@rbma.site. Então, se alguém quiser fazer parte, entre em contato conosco. E o endereço do site e do LinkedIn. E é isso. Encerro, assim, a minha fala, que é basicamente um histórico, e passo a palavra, em seguida, para a Gabriela. Queria mais uma vez agradecer aos meus parceiros de jornada que estão aqui desde o início, né? Principalmente aí o João, a Jéssica, o Brian, a Mila, que desde lá do momento quando esse grupo começou a se formar e que estão aí firmes e fortes, levando e puxando aí as atividades. Então, às vezes, né, nem sempre a gente consegue manter a energia lá no alto, e é muito importante que a gente tenha aí colegas e parceiros e que a gente consiga, de fato, fazer um bom trabalho e continuar trabalhando pela inclusão dos jovens no mercado de trabalho e enfim, trabalhar em nosso próprio benefício, na verdade, é trabalhar
pela qualidade da avaliação, né, e do campo no Brasil, porque nós seremos os profissionais do futuro. Então, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande e divido ela com todos vocês. Estamos juntos nessa. Então, é isso. Fica aqui o meu muito obrigada. E eu passo a palavra, então, na sequência, para a Gabriela, que é a Chair Global do EvalYouth. E é um prazer tê-la aqui conosco, Gabriela, é uma honra, né? E obrigada por prestigiar a gente. Obrigada pelo convite. Meu espanhol é melhor que meu português, então vou falar en español. Es un gran honor estar en este evento tan importante. Muchas felicidades a todas las jóvenes y los jóvenes evaluadores emergentes de Brasil por este logro. Desde 2015, EvalYouth busca apoyar a las personas evaluadoras jóvenes y emergentes en el mundo a través de nuestra red y capítulos regionales y nacionales. Uno de nuestros objetivos es promover a las evaluadoras y los evaluadores jóvenes y emergentes para que se conviertan en profesionales técnicamente sólidos, experimentados y bien conectados, que contribuyan a las capacidades de evaluación nacional, regional e internacional. Buscamos promover la inclusión de las y los jóvenes en las evaluaciones y en todas sus fases. Uno de nuestros principios siempre ha sido la inclusión y equidad, así como construir alianzas. Buscamos no dejar a nadie atrás y para nosotros es un gran paso estar hoy aquí, pues nos acercamos a personas evaluadores jóvenes y emergentes y con el lanzamiento de este capítulo tenemos nuevos puentes con la comunidad lusoparlante. Seguimos construyendo alianzas. Para nosotros en EvalYouth, el lanzamiento de un nuevo capítulo nacional siempre es un placer, ya que es una señal del crecimiento de la red, una oportunidad para poder llegar a más jóvenes evaluadores emergentes, especialmente en estos tiempos desafiantes, donde el mundo aún enfrenta los efectos de la pandemia por COVID-19. Esta pandemia ha tenido efectos negativos en casi todos los objetivos de desarrollo sostenible, incrementos en pobreza, personas con hambre, efectos en la salud de las personas, desigualdad, violencia y un largo etcétera. A pesar de los grandes esfuerzos de la comunidad internacional, el gran objetivo del desarrollo sostenible se ve cada vez más lejos. Ahora, más que nunca, la evaluación puede desempeñar un papel fundamental en el logro y avance de las metas globales, y el papel de la juventud en este rol es muy importante. Las capacidades y los sistemas de evaluación sólidos son fundamentales para acelerar el progreso de las estrategias nacionales de desarrollo. Sin sistemas nacionales sólidos de monitoreo y evaluación para evaluar las intervenciones de desarrollo, estos se vuelven irrelevantes. Lo que buscamos son resultados sostenibles, lograr resultados equitativos. Si no, demasiadas personas seguirán quedándose atrás. La inclusión, la participación y el empoderamiento de las y los jóvenes a menudo se consideran esenciales para mejorar las realidades sociales, económicas y políticas. Sin embargo, las y los jóvenes rara vez se incluyen en los procesos de toma de decisiones. Muchos gobiernos, entidades, hablan de empoderar a las y los jóvenes. Y aún así, la participación de los jóvenes en políticas y programas que tienen incidencia directa en sus vidas es limitada. Cuando se incluye a las y los jóvenes, normalmente es como beneficiarios, más que como participantes influyentes, titulares de derechos y tomadores de decisiones. Sin embargo, en el mundo de la evaluación, esto ha cambiado drásticamente en los últimos años. Ahora, es difícil imaginar una conferencia de evaluación regional o global sin la presencia destacada de evaluadores jóvenes y emergentes. No se vislumbran consultas regionales sin la participación y el impulso de la juventud. Las generaciones más jóvenes de evaluadores están escribiendo artículos publicados en revistas de evaluación reconocidas internacionalmente. En pocas palabras, las y los jóvenes se muestran como actores importantes en todo el mundo, especialmente en la evaluación. El futuro y el presente de la evaluación se basa en la juventud, en las y los jóvenes evaluadores. En este sentido, quisiera mencionar el enfoque que llamamos enfoque participativo transformador de la evaluación, Youth Transformative Participatory Approach, en el que en el contexto de la evaluación,
Este es un proceso de involucrar, trabajar y considerar a las jóvenes donde sus contextos culturales, experiencias y valores personales guíen la acción. Able Youth es un gran ejemplo de cómo estos valores son esenciales para el empoderamiento y la participación de los jóvenes en todos los niveles. Algunos de estos valores incluyen el escuchar todas las voces, empoderar a las personas, no dejar a nadie atrás, trabajar juntos, así como la importancia de la reflexión y la autoevaluación. Con este enfoque buscamos involucrar activamente a las y los jóvenes en el campo de la evaluación y en todos los procesos de esta. Para no dejar a nadie atrás, Able Youth integra jóvenes evaluadores de diferentes idiomas, orígenes y culturas, lo que se considera una característica clave y una fortaleza de la red. Hoy, con la inclusión de Able Youth Brasil, integramos una nueva perspectiva de nuestra red. Able Youth se apoya en el trabajo de jóvenes evaluadores emergentes motivados, que son promotores de la evaluación transformacional, porque creemos en el poder de la evaluación para mejorar nuestro medio ambiente y nuestro contexto. En este sentido, en Able Youth reconocemos el potencial de la evaluación para mejorar y aprovechar el conocimiento existente, para innovar. En la era en la que el cambio transformacional es más necesario, los jóvenes emergentes se han hecho cargo y reflejan que las transformaciones no se pueden abordar de forma aislada, sino que requieren alianzas. En Able Youth tratamos de hacerlo de esta forma. Hemos creado alianzas con UNFPA, GEI, hemos estado en la campaña de Able for Action y establecido colaboraciones con diversas organizaciones, lo cual nos ha permitido apoyar a más jóvenes evaluadores y emergentes. Desde Able Youth hemos visto el gran impulso de las y los evaluadores jóvenes de Brasil y esperamos que sigan tan activos y promoviendo y apoyando la cultura de la evaluación en el país y en el mundo. El cambio, especialmente el cambio transformador, no es fácil de lograr. El camino hacia la inclusión, la participación y el empoderamiento genuino de los jóvenes debe diseñarse y construirse con la participación significativa y auténtica de los propios jóvenes, en todos los procesos, desde la planificación, la implementación y la evaluación. No tengo nada más que decir, más que felicidades, evaluadores de Brasil. Esperamos trabajar con ustedes, trabajar en el avance de la evaluación influyente. Y este año esperamos que se unan a la conferencia virtual de Able Youth, porque este año también será en portugués. Bienvenidos a Able Youth Global. Fique à vontade. Eba! Muito feliz de saber que teremos português também na conferência do Able Youth e estaremos presentes e ajudando como for necessário aí agora que somos uma rede, né? Fazemos parte desse movimento global e chegamos aí também para fortalecer as ações. Inclusive, queria mencionar que a gente tem uma brasileira fazendo parte de uma das task forces, que é a Camila Garru. Então, isso também nos fortalece como Eval Youth. Então, temos, né, aí o momento de lançamento do capítulo nacional e também uma representante brasileira que faz parte do nosso grupo em uma task force do Eval Youth. Então, a gente chega aí nesse momento com tudo e com bastante energia para contribuir para o movimento. Muito obrigada pela sua fala, Gabriela, e pelas boas-vindas. E eu passo a palavra agora para Márcia Joper, que vai fazer uma fala representando a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu posso? Sim. Está habilitado aí? Estou. Ok. Vocês já viram esse template hoje? Bom, gente, boa tarde, né? Boa noite para alguns. É uma honra, um prazer, uma felicidade imensa estar aqui hoje com vocês, lançando o capítulo da Eval Youth Brasil. Eu tenho muito apreço, muito carinho por esse grupo, e nós todos da diretoria temos, e estamos aqui para apoiá-los no desenvolvimento deles como líderes da nossa Volpe,
como jovens que se tornarão os avaliadores, os que encomendam a avaliação, os que pesquisam, os que usam e os que disseminam a avaliação. E a gente acredita que isso pode fortalecer muita coisa, fortalecer nossa democracia, fortalecer nossas políticas públicas, fortalecer a sociedade civil. Então, a tocha está com vocês. E eu fico muito, muito emocionada de ver quanta energia vocês estão depositando nisso. Eu quero falar um pouco da rede. Nossa, eu acho que a maioria de vocês já sabe, já conhece a história da rede, mas para aqueles que talvez estejam chegando agora, eu vou dar um breve resumo aqui. Eu sempre digo que a rede brasileira foi recriada. Por quê? Porque existiu um movimento anterior chamado REBRAMA, né? Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, REBRAMA, e muitos dos que participavam desse movimento hoje estão conosco, são nossos conselheiros, mas essa rede se descontinuou. Então, um projeto do Banco Mundial e do Banco Interamericano, junto com a Fundação João Pinheiro, resolveu recriar essa rede e disseminar a cultura de avaliação no Brasil. Eu tive a felicidade de estar presente logo no início e de me prontificar, apoiar e ajudar, e assim nós fomos desenvolvendo a rede com bastante trabalho e persistência e cooperação de muita gente. Bom, como a rede foi crescendo muito em termos de seguidores, o comitê gestor da época decidiu pela formalização e nós aprovamos o primeiro estatuto da rede em novembro de 2014, como associação sem fins econômicos. Desde o início, nós fizemos muitas coisas, mas até um certo ponto, nossa ação era mais promover seminários nacionais, com mini-cursos, fizemos 9 números da revista, eu pus 10 porque teve um relançamento, depois eu vou falar sobre isso. Promovemos diversos diálogos regionais, né, cientes da dificuldade que muitas pessoas de outras regiões têm de participar de seminários nacionais, que geralmente são em São Paulo, são em Brasília, são no Rio, ou em Minas. Então, e alimentamos, né, esse tempo todo com muita dedicação a nossa plataforma online. A gente ia compartilhando conhecimentos, informações, para que todo mundo ficasse por dentro do que estava acontecendo, não só no Brasil, mas na arena internacional. É uma coisa que não tinha muito método, a gente ia simplesmente compartilhando o que a gente tinha. Queria falar um pouco do nosso último núcleo gestor, que foi eleito em abril de 2021. Não sei se o Wesley está presente, mas, bom, sou eu, a Carol, Carol reeleita, eu eleita de novo, o Marcos, que é da Fundação João Pinheiro, com a Carol, a Lígia, que é do Governo da Bahia, e o Wesley, que também é um novo integrante, muito bem-vindo. E temos um conselho fiscal, que é o Fabrício Rigolt, que muita gente conhece, a Natália Fregonese, que é uma jovem avaliadora, a Maria Isabel, que é do Rio Grande do Sul, e o Vitor, que também é um jovem avaliador de Minas Gerais. Vejam que os jovens avaliadores já começaram a ocupar posições aí de liderança no nosso grupo, né? E temos a nossa super querida Mila Stefanelli, que sem ela nada aconteceria, né, de tudo que aconteceu de novo e de importante para cá, que é a nossa secretária executiva e também é uma jovem avaliadora. Temos um conselho formado por pessoas que a gente considera importantes, né, de sempre serem escutadas, de sempre terem suas vozes ouvidas. Então, são pessoas que já foram de núcleos gestores da rede, ou diretores da rede, ou conselheiros da rede, e que a gente sabe que tem um carinho pelo desenvolvimento da rede, e vejam lá o nome da Jasmine como uma das nossas conselheiras. Então, o grupo de jovens também está no Conselho Consultivo.
O que a gente andou fazendo ultimamente, né? Então, uma coisa que teve muita dedicação nossa foi a reformulação da plataforma, que já devia estar no ar, mas já está no ar, né? Os associados foram convidados a se cadastrarem, e ainda em novembro nós vamos lançar para todo mundo. E a nossa rede Ning vai ficar no ar mais um pouco, e depois a gente vai descontinuar e vamos ficar só nessa plataforma. Então, o que tinha a nossa plataforma anterior? 8.600 usuários, que a gente espera que consigam migrar para a nova, todos, né, de preferência. Nós aprimoramos a lógica da plataforma, mais voltada mais moderna, mais voltada para o usuário, com caminhos, né, que correspondem às diferentes situações de quem chega, né? Então, quem quer aprender, que não sabe muito e está interessado em aprender, quem quer realizar avaliações e não sabe como contratar, critérios, quem quer interagir em comunidade, né, ou no grupo de jovens, ou no Núcleo Bahia, e quem quer se atualizar, né, com a revista ou com outras, ou biblioteca, que a gente está em andamento também, e uma nova funcionalidade que tem um acesso exclusivo aos associados, que é o banco de profissionais, que é o lugar onde vai acontecer o encontro entre a oferta e a demanda. Nós reformulamos a nossa logo, que ficou muito mais bonita, e colorida e alegre. Nós fizemos algo que a gente considera um marco para o campo da avaliação profissional no Brasil, que foi a formulação das diretrizes para a prática de avaliações do Brasil, que teve como ponto de partida os estándares de avaliação da rede da RELAC, né, da rede da América Latina e do Caribe, e foi um processo interessante, bastante participativo, onde a gente ouviu especialistas, onde a gente pesquisou numa survey a comunidade avaliativa, participaram mais de 100 profissionais, e conforme esses grupos iam participando, a gente ia fazendo versões do documento, até que fizemos rodas de conversa com grupos específicos de avaliadores negros, do grupo de jovens, das ONGs, da própria diretoria e conselho. O nosso parceiro nesse empreendimento aí foi o GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas, que reúne a maior contingente de investidores sociais no Brasil, até que nós editamos e lançamos em agosto do ano passado. Claro que tem um trabalho aí pela frente de fazer com que as diretrizes sejam cada vez mais conhecidas e usadas, né? Fizemos um seminário pequeno em junho de 2019, um seminário maior, online, com mais apoio de comunicação em 2020. Foi o nosso maior seminário da história, com 1.260 inscrições, com acesso pelo YouTube, com acesso pelo Zoom. Nós discutimos a pandemia e o alcance dos ODS, né, que é um tema muito caro para a gente, e também fomentamos diálogos regionais e locais, sempre apoiando a Eval Week e o G-Local. Houve um diálogo Bahia, e vai acontecer outro em novembro, e todos esses diálogos que o grupo de jovens, o Eval Youth, aí promoveu, que a gente acho que participou de todos, né, Jas? Que mais? Teve também uma articulação com a Rede Latino-Americana de Sistematização, Segmento e Avaliação, que é a RELAC. A gente, eu desde 2010 eu estou envolvida, participando e acompanhando a RELAC, mas a gente tem sempre um representante nosso, né? Então, até 2019 foi o professor Brenner, da Federal de Ouro Preto, e a partir de 2020 o Marcos Assis, que é nosso diretor, e que participou dessa construção do novo plano estratégico da RELAC. E estamos sempre apoiando as campanhas de advocacy da Eval Partners, da Eval Youth, de todo mundo, ou do P2P. Essa perinha, essa mão com essa perinha é a logo da P2P, que é onde a Mariana está. Outra coisa importante dessa gestão foi o relançamento da revista, né? Mais profissional, eletrônica,
com um corpo editorial, com um editor-chefe, 2 editoras associadas, um conselho editorial. Toda essa equipe é totalmente voluntária, a revista é transdisciplinar, a gente recebe artigos em português, em espanhol e em inglês, e é de fluxo contínuo, é gratuita, de acesso aberto. Então, está aí o link para quem se interessar em escrever e apresentar artigos. E artigos dos jovens são muito bem-vindos, claro, como sempre. Também a gente tem uma preocupação de disseminar a agenda internacional de avaliação e de promover a participação de pessoas em eventos internacionais, né? Muito importante para o profissional da avaliação participar das grandes conferências da Associação Americana, da Sociedade Europeia, da Sociedade Canadense, enfim, da IDEAS. Então, a gente conseguiu, com os nossos apoiadores, né? Acho que esse dinheiro foi da Itaú Social, bolsas para participação na conferência da associação em 2020. Com a chegada da Mila, nossa gestão administrativa e financeira ficou um pouco mais profissional. Com o apoio da Laudes Foundation, nós tivemos um escritório de advocacia para nos ajudar a rever o nosso estatuto, aprovamos o estatuto em assembleia, registramos o estatuto, demorou muito tempo com a burocracia, tivemos nossa conta bloqueada, foi um horror, mas deu tudo certo. Elegemos um novo corpo de diretores em abril e fizemos uma mini formação, né, de líderes e conselheiros no primeiro semestre de 2021, estamos no processo da formalização da cooperação com o Grupo Evaluate Brasil e com o Núcleo Bahia. Próximos passos, estamos finalizando um regimento interno, estamos finalizando um planejamento estratégico, então, em breve, a gente vai reunir os associados para contar, e que todos estão sendo ouvidos, né, participando desse movimento, para contar o que a gente vai fazer nos próximos anos. Isso se repetiu sem querer. E aí fica aqui o convite para quem ainda não é associado, que associe-se, que assim que o portal entrar no ar, que se cadastre, e se quiser entrar em contato com a gente, está aí o nosso novo e-mail. Obrigada, Márcia. Acho que, mais uma vez, queria agradecer todo o apoio que a gente sempre teve aí da rede, né, da diretoria, que é muito importante para que a gente realmente consiga aí desenvolver um trabalho, né, sempre as portas todas abertas, inclusive para a fundação de um capítulo da EvolUF é necessário ter o apoio e alinhamento com a VOLP Nacional. Então, nesse quesito, a gente nunca teve problema, na verdade, acho que desde o começo sempre tivemos esse alinhamento e essa parceria. Então, muito obrigada. E seguimos, né, aí com um tanto de responsabilidade, inclusive, de também ir aí assumindo futuramente a responsabilidade que vocês hoje representam e fazem, né, pelo campo da avaliação no Brasil. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada. Queria agora passar a palavra para a Mariana Branco, que é a nossa convidada especial e que é uma pessoa, né, bastante atuante aí no mundo dos jovens avaliadores e da criação de oportunidades aí para esse público. Não só no Brasil, né? Acho que eu vou deixar para ela contar um pouquinho para a gente, mas que tem estado aí à frente, né, do P2P e trabalha com isso ali no Banco Mundial. Então, Mariana, queria agradecer pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite e deixo para você contar um pouquinho da sua trajetória aí como jovem avaliadora e que luta bastante por nós. A palavra está contigo. Jasmine, obrigada também à Márcia, à Gabriela pelas excelentes apresentações.
Gabriela, não sei se me consegues entender, o meu português é um pouco mais rebuscado, mais difícil do que o português do Brasil, mas eu vou tentar falar pausadamente, se bem que no decorrer de toda a excitação é possível que eu aumente a velocidade, mas o meu coração está a explodir de amor e eu sinto que estou mesmo entre amigos e entre amigas. E que as grandes coisas não precisam de ter muitas pessoas, que nós conseguimos mover montanhas e promover a mudança social com líderes chaves bem posicionados estrategicamente. E é isso que eu vejo com o vosso nascimento. É um grupo de pessoas super dedicado, super profissional, que tem uma causa e uma capacidade grande de organização e de comunicação. E por isso eu vou falar um pouco sobre a minha história, mas eu acho que a história que vocês estão para escrever é muito mais interessante do que a minha pessoal, embora reconhecendo que temos sempre algo a aprender uns com os outros e é sempre bom partilhar. Fico numa posição complicada porque deram 30 minutos para falar de mim, eu vou só usar um bocadinho para partilhar aquilo que tem sido uma jornada. Não sei se todas as pessoas presentes assim, sabem como é que eu vim parar a avaliação, por isso para algumas pode ser interessante, mas depois gostava de centrar a apresentação ou a conversa em torno daquilo que nos espera e de como é que nós podemos otimizar a nossa presença e da importância de se tornarem avaliadores éticos, tecnicamente bem qualificados e qualificadas, e de ajudarem a alimentar este movimento cívico, porque eu acho que a avaliação é muito mais do que uma profissão, é um movimento e é uma forma de estar na vida. Eu tenho aqui uma apresentação, vou partilhar o meu ecrã. Digam-me, por favor, se conseguem ver os slides a passar. Sim, conseguem? Sim. E eu decidi intitular a minha fala com esta nota de paixão pela avaliação e pelo detalhe e de enamoramento. E porque a paixão pessoal? É engraçado, a avaliação já está comigo há muitos anos e marcou muito da minha história. Eu vou citar aqui eu acho que vos é familiar esta expressão de Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Talvez a mulher sonha não seja tão familiar, mas eu achei que era importante nos tempos que correm. Mas realmente eu já comecei, a minha história na avaliação começou desde que eu tinha 15 anos, e é uma prova de que nós realmente, quando queremos alguma coisa e quando sonhamos, conseguimos chegar lá. Agora, demora tempo, e isso eu peço a este capítulo, peço a todos vocês voluntários e voluntárias que estão a dar os primeiros passos, que acreditem, que confiem e que percebam que o voluntariado nesta área envolve muita resiliência, é uma maratona. Assim como a nossa profissão e a nossa pegada social. Como é que começou assim, em 3 minutinhos, qual é que foi o meu percurso? Sabem, eu tinha muita vontade de fazer voluntariado na faculdade, acho que me inscrevi em 6 ou 7 projetos de voluntariado cada ano, tinha 2, e sempre numa tentativa eu estudei economia, sempre numa tentativa de me aproximar às comunidades, porque achava que a forma como a economia era estudada e dada, lecionada, era muito neoclássica e desprovida num sentido de realismo. Mas nessa busca eu queria estar com comunidades internacionais e tinha algumas limitações.
Só quando acabei o curso é que os meus pais me deixaram ou me ajudaram a fazer voluntariado internacional. Só que aí eu fiquei super desiludida. Não sei se. Geralmente esta história repete-se, até gostava de perceber se aqui na sala se vocês sentiram o mesmo em algum momento da vossa vida, que me lancem aqui um emoji, porque realmente eu em 2010 tive um desamor, tive um crash no coração, que foi perceber que a cooperação internacional realmente era um falhanço, que a ajuda internacional era um desperdício de dinheiro, e voltei para Portugal sem perceber bem o que é que eu ia fazer à minha vida, porque eu queria trabalhar, ou seja, desde os 15 que desenhei a minha carreira, eu comecei a pensar em ir para as Nações Unidas ou para o Banco Mundial, até aos 23, e chego aos 23, pensava que tinha estado a correr para uma coisa muito concreta e fiquei perdida. Isso fez-me estudar relações internacionais e descobrir a avaliação. Então a avaliação surge como uma forma de eu pensar que posso ajudar os projetos e que posso ajudar a combater toda a corrupção, não é toda, mas que não fazia sentido para mim ser gestora de projeto. Eu queria ir muito mais além e promover muito mais a eficiência e a maximização do impacto. E aí, quando começo a estudar esses temas, acabei por fazer a minha tese de mestrado um pouco sobre uma metodologia avaliativa, e utilizando técnicas avaliativas mais do que de investigação, e eu acho que é muito importante para quem está, enfim, não quem está aqui, mas possivelmente para outros jovens perceberem que realmente essa fase é uma fase muito importante que pode marcar o início da carreira na avaliação. A mim foi o que aconteceu. Depois em Portugal comecei a trabalhar para uma consultora de avaliação pequena, bastante pequena, e tinha ali duas escolhas a fazer, que era ou tentava sair da avaliação mas viajar e ter experiência internacional, ou então tentava mesmo, mantinha-me no país, mas esforçava-me para aprender a técnica. E até hoje foi uma das melhores decisões, foi eu ter abdicado da ânsia de explorar o mundo e imensas opções profissionais e focar-me numa e fazer bem feito. Esses 3 anos foram incríveis, foram anos de muita aprendizagem e a minha carreira aí disparou. E foi também aí é um ponto de viragem importante e provavelmente também de alguma sintonia com algumas das pessoas presentes. Foi aí que eu me juntei à rede europeia de avaliação, no início a fazer apresentações, mas essas apresentações fizeram com que pessoas no Brasil me conhecessem e convidassem a fazer avaliação. Foi aí que começou a minha internacionalização. Então, esse networking, essa pertença à rede brasileira, no vosso caso, não é? É extraordinariamente importante e paga-se. É uma questão de tempo, eu acredito. Mas essa construção de rede é brutal e tem um impacto incrível na profissão. Isto já estávamos em 2013. Mas eu senti muito sozinha. Sabem o que é que me aconteceu? Eu até vou pausar aqui o meu vídeo e depois volto a partilhar. Tenho aqui mais alguns conteúdos, mas acho mais interessante ficarmos só aqui com as nossas caras. É engraçado porque eu entrei numa conferência, Márcia, eu sei que a ti não te acontece, porque tu és muito experiente, mas eu entrei na conferência na Irlanda, eu nunca tinha ido a uma conferência. E tipo, eu achei aquilo espetacular e enorme, mas não era para mim, tipo, eu não tinha nada para acrescentar e não sabia com quem falar. E então comecei assim, eu não queria estar a comer croquetes, não é? Aquela coisa de só tomar cafezinho e tal. E então acho que as atividades de voluntariado na avaliação começaram porque eu tinha vergonha de estar assim com tanta gente e não sabia o que dizer. Então, se eu fizesse alguma coisa com alguém, era muito mais fácil relacionar-me e tinha a mais-valia de depois até conseguirmos construir algo em conjunto.
E houve uma colega que fez uma buddy initiative, que foi juntarmos, ou seja, juntar pares de avaliadores jovens, ou juntar avaliadores jovens a séniores, para que eles não ficassem sozinhos na conferência. E aquilo foi isso que deu origem ao movimento de jovens europeus. Na altura nem havia Evaluate. Foi esta ideia da Buddy Initiative, de pensar como é que um jovem se sente quando entra numa conferência. Pelo menos tem que ter amigos. Então vamos criar aqui um grupo de amigos, criámos os jovens europeus, e no ano seguinte já viemos com mais atividades, até tínhamos um Airbnb em que os jovens iam todos juntos para o Airbnb e depois iam juntos para a conferência, tudo naquela tentativa de evitar a vergonha e de perceber como é que nós, afinal de contas, podemos também acrescentar muito valor quando nós trazemos as apresentações e tudo. Eu lembro que na altura, para mim foi muito importante, e já vou saltar para o resto da apresentação, mas para mim foi muito importante e foi a origem do P2P também. Foi pensar que eu venho a estas conferências e as pessoas só falam bem de si próprias, elas fazem tudo tão bem, estão sempre a ilustrar e a apresentar, meu Deus, como eu sou tão inovadora, e agora esta tecnologia, assim, eu tenho mais perguntas, eu acho que não sei fazer metade destas coisas, então as minhas apresentações eram, eu não sei fazer isto nem isto, vocês têm ideias, e depois, e essa coisinha do peer-to-peer veio um pouco daí, desse sentimento, e foi muito interessante porque, sabe, para terminar assim a fala pessoal, de repente tornei-me membro da direção da Rede Europeia de Avaliação, como vocês serão, o Vítor agora já pertence, mas vocês vão continuar nas vossas carreiras e vão evoluir, e fui ganhando créditos internacionalmente e de repente estava no Banco Mundial e as pessoas já me conheciam e tinha construído credibilidade. Então um ponto muito importante de carreira que eu percebi é, às vezes não é só a parte técnica é importante, eu trabalhei lá atrás, não é? Como eu estava a dizer que tinha ficado 3 anos em Portugal só focada na técnica, mas a parte de entregar a tempo, de dizer a verdade, de construir conexões verdadeiras e de ter uma causa e dar à comunidade, de repente faz a nossa carreira ascender e eu acho isso fascinante e essa capacidade de liderança que eu acho que este grupo vai trazer a muitos jovens brasileiros e quem sabe até da comunidade lusófona. Agora eu vou voltar, como eu vos disse, a minha apresentação é de meia hora, então agora que já falei um pouco sobre a minha história pessoal, eu queria dizer-vos quais é que são as coisas que eu gosto mais na avaliação e pedir que vocês escrevam no chat, depois ou enquanto me ouvem, aquilo que vocês amam mais na avaliação, porque é que a avaliação vos fascina. Eu vou partilhar as minhas, mas reconheço que outras pessoas possam ter experiências e gostos diferentes. Bem, a primeira coisa que eu adoro na avaliação é que nós podemos estar, de fato, num escritório ou a comunicar com grandes instâncias de poder, ao mesmo tempo temos aquela faceta de investigadoras ou investigadores muito geeks e analíticos, e ao mesmo tempo estamos com comunidades e a redescobrir a maravilha do mundo rural ou temáticas super interessantes, desde a educação ao clima, e há esta paleta de cores, quase como eu mostrei a frase do Fernando Pessoa, não é? Na avaliação quase que nós temos tipo vários heterónimos, e eu acho, isso para mim, que estou sempre à procura de coisas diferentes, é brutal. A segunda é que é um caminho de autoaprendizado. Eu dizia que a avaliação é um modo de vida, porque é mesmo quando nós começamos a avaliar uma organização e começamos a ter um certo olhar reflexivo para o mundo.
E perceber como é que uma organização funciona, como é que as políticas são aplicadas, é perceber como é que os seres humanos funcionam, é perceber como é que os grupos funcionam, é otimizar as relações sociais, e eu acho isso brilhante. Depois o acesso, nem toda a gente trabalha na área internacional, mas mesmo assim quem trabalha só no Brasil é tão grande e tem uma diversidade tão gigante de culturas e de experiências, que realmente esta frescura de podermos estar e beber de vários saberes é uma coisa que poucas profissões nos oferecem, sobretudo conciliando com as outras coisas que eu já disse. Outros 2 pontos fundamentais que eu acho que estão muito ligados é a questão do método e esta ideia de utilidade social. E no método, eu não sei se vocês já leram o Discurso do Método de Descartes ou As Paixões da Alma. São 2 livros mesmo interessantes do Descartes, mas ele realmente, para mim, pelo menos aos 25 anos mais ou menos, foi super inspirador, porque eu percebi que se nós formos muito disciplinadas e mantivermos a nossa teia de valores consistente e a respeitar-nos, realmente conseguimos chegar a algum lado. E a avaliação de políticas, de projetos, de organizações é a demonstração da importância do método, não necessariamente do método científico, mas a importância do método na descoberta da realidade social, e isso é fascinante. Eu vou parar aqui a minha apresentação agora para ver o que é que me responderam no chat, e depois vou falar sobre o impacto social da avaliação, um bocadinho sobre a Value e terminamos. Então, Márcia, sim, a oportunidade de ouvir e dar voz. Eu tinha aqui, eu falo sobre isso aqui na apresentação, uma maneira prática, diz a Jéssica, de contribuir para a mudança social. Construir a nossa identidade e a geração de valor público, diz-nos o Brian, e a Jasmine acrescenta ser uma avaliadora demanda desenvolver diversas capacidades simultâneas, que é um pouco aquilo que eu estava a falar dos heterónimos. Ok, então bora lá para as 2 partes finais, onde vos quero, não sei se consegui partilhar a página certa. Ok, é esta. Então, impacto social da avaliação. A Márcia falou nisso no chat, não é? O storytelling e a capacidade de dar voz. E isto é um ponto que eu acho que vocês podem usar na vossa argumentativa quando falam com outras pessoas e explicam a avaliação, que é, reparem como, se nós formos consultar os livros da história, as vozes dos mais pobres, discriminados, marginalizados, ficaram para trás. É muito interessante como, através da avaliação dos nossos relatórios, nós retemos essas vozes e nós damos mais poder a essas vozes. E combatemos o desequilíbrio do poder na construção da memória histórica do mundo, da própria evolução da mudança social. Isto é no Brasil, no Nordeste do Brasil. E esta conexão com o outro e esta quase que democratização da narrativa global, eu acho que é algo que muitas pessoas ainda não se aperceberam que acontece na avaliação, mas para mim é uma das ferramentas do ponto de vista de sustentabilidade e de futuro, é isso que vai ficar. A segunda é a nossa, que está ligada, é a nossa habilidade para construir pontes. Nós conseguimos ligar a interpretação e a codificação que é dada a um facto por uma pessoa super humilde e com raízes, por exemplo, rurais, conseguimos conectá-la com alguém de imenso poder e com uma grande capacidade de financiamento através do nosso trabalho. Então nós somos construtores de pontes
nós temos essa responsabilidade, mais do que não é só um prazer, mas é uma responsabilidade. E nessa responsabilidade venho fazê-lo de uma forma fidedigna, não é? E outro ponto, em termos do impacto da avaliação, que eu não sei se já pensaram, mas eu comparo muito a avaliação com a meditação e com o mindfulness individual. Ou seja, da mesma forma que os indivíduos precisam de momentos de reflexão e de reorganização, e de momentos vazios para poderem recomeçar, as organizações precisam do mesmo. É como se nós levássemos este movimento também, de certa forma, de autoconsciência às organizações, e isso é algo que, para quem gosta desse tipo de práticas e de técnicas mais individuais, às vezes vê-se muita gente a querer ir para dentro, mas depois não cuida da sociedade. E a avaliação é uma forma de cuidar. Pois a ideia da gestão adaptativa e de nós ajudarmos as organizações a aprender a evoluir. Eu já falei um bocadinho disto, que é da memória da transformação social, de nós sermos assim os gatekeepers e os contadores da história, de muita gente que não, de outra forma não ficaria para a história. Porquê que isto está repetido? Ok. E agora, como é que damos aqui o salto para Evaluate e damos o salto para aquilo que vocês juntos e juntas podem alcançar? A Gabriela e a Márcia, até a própria Jasmine, já falaram sobre isso no início, ou tocaram este ponto, e eu sei que a maior parte de vocês tem consciência disso, por isso não me vou alongar aqui, mas dizer-vos que a avaliação é mais necessária do que nunca. Porquê? Porque nós nunca tivemos tanta desigualdade social como temos hoje. E isto é um gráfico que eu não sei se, obviamente não se olha todos os dias, mas se fizermos uma retrospectiva dos últimos séculos, vemos que a partir de 1950 a desigualdade entre países mundiais foi brutal, disparou de uma forma brutal, e hoje nós sabemos disso e sabemos que o Brasil tem sentido muito internamente este foco de desigualdades, e depois temos aqui o vírus da desigualdade, o Covid, que só vem engrandecer esta problemática. E é engraçado que, eu não sei se têm noção disto, mas houve um relatório da Oxfam há pouco tempo que saiu, onde eles diziam que levou 9 meses para as fortunas dos bilionários mais conhecidos, portanto levou 9 meses para que as pessoas mais ricas voltassem à sua fortuna inicial, e esse dinheiro que eles conseguiram em 9 meses foi recuperar aquilo que foi perdido em função do impacto da pandemia, chegava para mais de uma década de desenvolvimento económico mundial. Portanto, a avaliação é realmente mais importante do que nunca, e não nos podemos esquecer de uma coisa, é a regra dos 80-20, não é? E que está aprovada até, há um colega avaliador, o Howard White, que é o diretor da Campbell Foundation, ele juntamente com o 3A fizeram um estudo e perceberam que 80% das intervenções falha. Portanto, o que é que nós vamos descobrir nas nossas avaliações? 80% dos projetos falha. Então nós temos que usar os 20% que funciona para aprender, e a avaliação é a única forma de o fazer, ou é mais eficaz que eu conheço de o fazer. Não é necessário lamentar-nos, porque
80% das startups também falham, 80%, uma grande parte das empresas vai à falência, não é? E isso é relativamente natural, mas nós temos que ter mecanismos de aprendizagem e avaliação a isso. E eu queria trazer aqui uma frase do John Maynard Keynes, que é: ainda que seja difícil avaliar, e vocês na vossa trajetória podem encontrar, obviamente que vão encontrar barreiras à aprendizagem, à evolução, mas é melhor estar vagamente correto do que precisamente incorreto, e sem avaliação é difícil. Isto transporta-me para o cenário global, que é, primeiro, nós temos então um reconhecimento de que a avaliação é mais importante do que nunca. Temos cada vez mais os governos interessados na avaliação, mas não temos as pessoas, não temos as pessoas suficientes para avaliar com qualidade e a preços razoáveis localmente. Uma das coisas mais importantes no movimento de jovens, o papel mais importante que os jovens podem ter, é realmente fazer com que os países tenham avaliadores locais que cobrem preços razoáveis para que a avaliação não seja um produto de luxo, mas sim um bem acessível a todas as instituições que assim o desejarem. E depois há outras barreiras à entrada, que é, por exemplo, a dificuldade, e acho que é algo transversal a todas as pessoas presentes, a dificuldade de entender como se começa na carreira de avaliação e navegar por todo o conhecimento existente. E isso só muda se nós realmente trabalharmos muito com esta nova geração, ou seja, com os jovens avaliadores, e acelerar esse caminho, porque senão dificilmente vamos conseguir cumprir metas como os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, mas outras metas nacionais e internacionais. E agora, finalizando aqui a minha apresentação, a minha fala, eu não sei se sabem, mas há 1,8 bilhões de adolescentes e jovens no mundo inteiro, é 1/4 da população global. Na CPLP estes valores diferem, no Brasil também é praticamente 1/4 da população do Brasil. Na lusofonia, sobretudo a África lusófona, é praticamente metade da população que é jovem, e no entanto nós temos aqui um grande problema técnico, que é o grupo de os jovens, como técnicos, mas também como comunidades, são muitas vezes esquecidos nas avaliações, estão cronicamente ausentes das avaliações, não são consultados e não fazem parte do processo, nem são tomados, ouvidos e achados quando se constroem avaliações. É estranho, sobretudo numa perspectiva de equidade social, não é? No fundo, para nós cumprirmos a promessa que dos ODS, de que ninguém vai ser deixado para trás, os jovens têm que estar envolvidos no processo. Portanto, a Evalue Youth Brasil está a contribuir para isso, para promover a equidade no processo de consulta das populações lusófonas, e também na forma de desenhar as avaliações para que elas sejam cada vez mais representativas da realidade social, e apoiar a rede e todos os colegas avaliadores brasileiros nesse sentido. Eu vou-vos deixar com algumas ideias para o futuro, são 4 tendências, 4 coisas que eu acho que são muito importantes para os próximos anos e que vocês devem considerar, ou que é importante considerar no plano estratégico, e depois termino e passo a palavra à audiência para conversarmos. O primeiro, há aqui uma grande oportunidade, que é uma série de organizações internacionais que têm construído caminho, aberto caminho para que os jovens possam lançar.
E a UNFPA, por exemplo, o Fundo das Nações Unidas para a População, foi um grande pioneiro. As Nações Unidas deram origem à Eval Partners e, por sua vez, à Eval Youth. Neste momento, a Global Evaluation Initiative tem um forte intuito para também trabalhar com jovens e juntamente com a UNFPA dividem o budget internacional de apoio aos jovens avaliadores, são as duas grandes instituições que mais apoiam, apoiam de forma igual e coordenada. Um segundo ponto é a necessidade de clarificar a diversidade de competências e a diversidade de carreiras que podem existir dentro da avaliação. Eu acho que isso é algo que podemos construir muito em conjunto, tem que haver muita sensibilização, muita advocacy, porque não é só ser avaliador, a pessoa pode trabalhar na área da monitorização, pode trabalhar no apoio à decisão, pode trabalhar na construção de sistemas informáticos que monitorizem projetos e políticas, pode trabalhar na capacitação para a avaliação e pode trabalhar na comunicação, no aspecto do uso das evidências, da visualização de dados. Cada uma dessas gavetas é em si mesma uma área. Um terceiro ponto, a inovação. E é a inovação no sentido em que os jovens se interessam imenso pelas novas tecnologias e novas formas de comunicação e formas diferentes de fazer as coisas, e nessa medida conseguem dar cartas que, enfim, que pessoas com menos habilidade nessas áreas poderiam, e há aqui um grande espaço para promover a inovação na avaliação, e acho que a Eval Youth Brasil pode, no contexto da avaliação no Brasil e na lusofonia, pode abrir grandes portas aí, e daí eu reconheço muito o valor da rede em cuidar de vocês, e acho que isso tem sido mesmo importante. Finalmente, o quarto pilar estratégico tem a ver com o dar voz à juventude, dar voz no sentido de representar os jovens na tomada de decisão e nas consultas de avaliação, dar voz, ajudar os jovens a serem mais contratados em processos de avaliação e dar voz naquilo que estamos a fazer hoje, que é no fomento da liderança jovem no campo da avaliação. Eu vou parar aqui, vou-me despedir aqui com um grande obrigado, mas assim um voto muito grande de sucesso e de união, porque acima de tudo precisam de se apoiar muito e dar muito de vocês para que isto funcione. Então ficam esses votos e também deixar só a palavra de que estou sempre com vocês e disponível para vos apoiar e discutir, repensar estratégias e caminhar em conjunto. Voilà. Isto não sei se a Jasmine foi de encontro àquilo que esperavas, mas passo-te a palavra. Obrigada, Mariana. Foi muito bom te ouvir um pouquinho da sua trajetória, né, e o que te motivou aí a estar à frente de iniciativas que incluem jovens e que incentivam, né, grupos como o nosso. E sem dúvidas esse acho que foi um panorama geral, né, desde a trajetória pessoal, mas também trazendo aí um pouco da importância da avaliação no contexto e na sociedade que a gente vive, e que de alguma forma para mim me toca trazendo a lembrança, digamos assim, da importância do trabalho que a gente está fazendo, porque às vezes na rotina, no dia a dia, na correria, a gente não se percebe, né? E não percebe a importância disso
para a nossa sociedade e para um movimento global mesmo, né? Então, é muito legal ter a sua apresentação, a sua presença e a presença né, dessa conexão lusófona, que é algo que a gente também quer fortalecer. E acho que o capítulo Eval Youth Brasil é o primeiro que se cria assim, né, na lusofonia. Então, acho que a gente tem aí também um papel importante nesse caminho a trilhar. Em termos de tempo, a gente costuma ser bem certinho, mas acho que hoje a gente vai atrasar aí uns 15 minutinhos do previsto. E queria agora deixar um pouco aberto para comentários, para quem quiser, né, se manifestar. Eu acho que temos aqui vários colegas, coordenadores que estão nessa luta. Já vejo mãozinhas levantadas, então o microfone está aberto, e essa é uma conversa, como você começou a sua fala dizendo, é um espaço realmente de pessoas, né, é um espaço amigável e de pessoas, somos amigos, e acho que isso torna o trabalho muito mais legal. O processo tem que ser legal também, né, porque se for chato, ninguém vai muito longe. Então é isso. Brian, tá com a mãozinha levantada, quer falar? Queria ver se a Márcia quer falar então antes de mim, porque eu acho que não só pela senioridade, mas também porque acho que ela levantou primeiro. Posso falar, Márcio? Você quer falar primeiro? Fique à vontade. Não, o comentário é exatamente sobre isso. É só lembrar que a gente falou muito sobre os jovens, né, avaliadores, mas existem os avaliadores jovens e os jovens avaliadores. Então, uma das belezas da Eval Youth é também acolher as pessoas que estão fazendo uma transição de carreira e que muitas vezes tem muito a acrescentar para esse grupo, né? E para o grupo em geral. Só esse comentário que eu queria fazer e eles que se sintam bem-vindos também, né? Perfeito. Eu também vou ser breve, mas eu queria deixar registrado o nosso agradecimento, né? Agradecimento a todos que nos apoiaram até aqui. A Jaz também já falou bastante também dos quanto a gente é grato, mas acho que é importante a gente também reforçar da nossa gratidão pelos nossos pessoal que comprou a ideia, o João também, né, João? O João também está ali desde o início, foi um dos propositores dessa transformação também do capítulo, e Jaze e a Jess também sempre assumiram com muita garra e determinação, acreditaram, e a gente conseguiu chegar aqui hoje, né? E eu acho que isso é o que torna o trabalho bacana, quando a gente sonha junto e a gente vai construindo junto, né? Então, sozinho a gente vai até mais longe, aliás, sozinho a gente já vai até mais rápido, mas com colegas, com trabalho em conjunto, a gente chega muito mais longe. E eu acredito muito que a gente vai chegar muito longe. E eu queria já aproveitar essa oportunidade, até a presença da Mariana e da Gabriela também, do nosso compromisso enquanto capítulo nacional, né? Nós temos 4 coordenações, essas coordenações têm um escopo e uma missão específica, e eu queria já fazer também um convite para quem está aqui, quem também for nos escutar depois, através das nossas redes, um convite para se juntar à Eval Youth Brasil e a conhecer um pouco mais da nossa coordenação de desenvolvimento profissional, tá? Fica o convite, a gente está liderando 3 projetos. Um desses projetos está ligado diretamente a um dos basilares estratégicos que a Mariana trouxe, que é a questão de competências. E aí, Mariana, a gente já tem como compromisso aqui do nosso capítulo a construção da matriz de competências brasileiras, as competências profissionais, né? Capacidades profissionais aqui para o nosso contexto brasileiro. E é muito importante, porque a gente vai construir em conjunto com a RBMA. A RBMA reconheceu, né, a importância dessa demanda histórica e se comprometeu de maneira muito genuína e muito aberta para construir junto conosco, pegar toda a expertise que a rede já tem para mobilizar toda a comunidade brasileira de avaliadores e a gente, então, passar a ter uma matriz que direcione os nossos esforços dessa profissionalização que a gente precisa também aqui no Brasil. Então, esse é um dos projetos que a nossa coordenação de desenvolvimento profissional tem como compromisso dentro do nosso capítulo, que vai também ser construído em conjunto com a diretoria.
O outro ponto ligado à inovação é que a gente está construindo, né, tem como também como proposta, construir um ecossistema de soluções de aprendizagem, desempenho e avaliação. Então, a gente tem um hub de difusão de aprendizagem, né, na área de avaliação. Então, desde trilhas de aprendizagem, de podcasts, de vídeos, de materiais que os avaliadores possam consumir através de um acesso unificado e poder também facilitar esses percursos formativos. Hoje, a gente trabalha com dois cenários. Ou existe um cenário de poucos materiais que podem ser consumidos pelos avaliadores, ou outro cenário na outra ponta é que existem muitos, mas eles estão dispersos. E um dos nossos projetos é justamente centralizar isso, né? Mapear, catalogar e centralizar isso através de um acesso único. E um outro são os diálogos formativos em avaliação, nosso outro projeto que a gente conduz. A cada 2 meses a gente vai trazer uma avaliação com uma pegada um pouco mais high-tech, com algo mais diferente de um curso, de um workshop, para que a gente possa também construindo capacidades ou de trends, ou então de necessidades também que foram identificadas no contexto brasileiro. Então, a gente está muito comprometido, está muito aliado realmente com esses basilares estratégicos, com as necessidades que a gente já reconhece também que são históricas aqui no Brasil, e certamente a gente vai conseguir, porque a gente tem um parceiro aí super estratégico que vem nos acompanhando e que ajudou bastante a gente aqui no Fomento, que é a nossa rede brasileira de monitoramento e avaliação. Então, muita felicidade por estarmos juntos e muita esperança, porque a gente sabe que o trabalho vai ser grande, mas a gente tem certeza que contando com todo o apoio a gente vai conseguir. Legal, Brian. Brian é um dos nossos coordenadores e fundadores aí do capítulo, né? Estamos aí na missão lá, estava lá naquela foto, naquele bar, e espero muito que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente assim que a pandemia permitir, no próximo seminário da rede, quem sabe. E, bom, queria passar a palavra para o Vitor, que está com a mãozinha levantada. Só para dar um depoimento, vocês estão me escutando bem? Sim. Tendo alguns problemas de microfone ultimamente. Mas só um depoimento bem breve, assim, eu estou há pouco tempo no grupo aqui, né? Mas queria dar um pequeno depoimento, como estamos aqui, pouco só, quem é da cozinha, né? Quem é de casa já, então, mas uma coisa bem legal, assim, porque quando eu era estudante, né, de graduação, eu morava em Viçosa, que é uma cidade do interior, com poucos habitantes, e uma cidade universitária, né? E lá eu participava além dos grupos de jovem na universidade, assim, grupo de jovem na igreja, assim, né? Eu sou espírita na casa espírita. E lá a gente definia, e a casa que eu frequentava era bem do lado da universidade, então a gente recebia muito estudantes. E a gente chamava sempre, a gente falava que nós éramos o para-raio, assim, porque eram sempre estudantes assim, que saíram de casa, 16, 17 anos, 18 anos, e aí começa a emergir muitas coisas, e aí eles procuravam alguma ajuda, assim, né? Então, assim, por mais que a situação seja diferente aqui hoje, não é uma situação, nós não somos uma instituição religiosa, não é esse o fim, mas, assim, de certa forma, a gente está acolhendo esses anseios dos jovens, assim, né, que não se encontram, que buscam um lugar, assim, né, que um lugar que eles não encontraram ainda. Então, a gente poder criar esse espaço, poder dar suporte ao mesmo tempo, e a gente está criando esse espaço ainda, né? Eu acho muito legal. Então, assim, eu depois que não tenho mais, eu não participo mais dos grupos, e é até importante, porque como eu me considero jovem ainda, né? Não cheguei nos 30, mas o meu círculo de pessoas é pessoas, por exemplo, da escola do meu filho, que são pessoas mais velhas, assim. Eu sinto falta, assim, dessa energia. Sou muito grato de ter encontrado essa pulsão mesmo de jovens, de estarmos aqui juntos e construindo esse espaço, tanto aqui no B2B também, que eu acho que e assim, a minha percepção aqui, como a Mariana disse, a gente não precisa de muitas pessoas para fazer movimentos grandes, assim. Eu acho que, assim, para mim, se a gente conseguir angariar para esse grupo mais multiplicadores, se a gente conseguir
tocar aí 5 pessoas que vão ser multiplicadores, que vão estar atuando, que quando nós já não formos mais jovens, eles vão ser os jovens que vão estar tocando. Eu acho que para mim já é um movimento muito grande, assim, porque vai exponencialmente, né? A gente vai criando esse espaço, construindo esse espaço, os jovens vão entrando, e os jovens, nós que somos jovens hoje, vamos ser um dia sêniores e vamos tá dando espaço para os jovens que vão vir. Então, sou muito grato a esse grupo, espero poder contribuir mais com a pulsão de jovem que eu ainda tenho. Espero que dure mais um pouquinho. Legal, Vitor. Obrigada pelo seu depoimento. De fato, é um espaço acolhedor mesmo, né? E é legal a gente sentir isso, assim, no sentido, às vezes, de ter uma dúvida e poder jogar lá e saber, gente, alguém aí tem alguma experiência com isso e pode me ajudar? Né? E, às vezes, de uma dúvida virar uma roda de conversa e a gente ter a oportunidade de ir atrás de algum profissional, especialista que possa nos auxiliar. Então, é muito legal também de ver como a dinâmica do grupo, que é um grupo assim, praticamente no WhatsApp, né? Funciona e que as pessoas se ajudam e que está todo mundo ali atento, divulgando vagas, oportunidades. E então é realmente muito gratificante sentir, né, que estamos juntos, que a gente pode se apoiar e que a gente pode, inclusive, ser esse espaço para novas pessoas que chegam, às vezes, um pouco perdidas na avaliação. Como a Márcia disse, né, não só jovens de idade, mas jovens na carreira, né, pessoas que querem iniciar e começarem a trabalhar com isso. Então, e assim, eu fico muito feliz de chegar a esse momento, né, acho que já tem aí alguns anos que a gente está nessa jornada, e quando estávamos cada um no seu mundinho, separados, a gente não tinha a força que a gente tem hoje, e nos formalizando e nos alinhando ao movimento global, a gente fica muito mais forte. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu só gostaria de agradecer a presença da Mariana, não sei se a Gabriela e da Márcia também, e agradecer a todos os colegas pelo esforço, suor que foi colocado aqui, e como a Jas falou, reforçando, é muito importante ter esse grupo de pessoas que se apoiam umas às outras, então quando um engajamento dá mais baixo, o outro vem e pega a bola. Então, isso foi possível a gente finalmente fazer a fundação do capítulo, e eu espero que daqui em diante a gente siga fortalecendo tanto o campo da avaliação em si, quanto dos jovens, né, avaliadores brasileiros, aí se sintam também acolhidos, né, dentro aqui da Evil Youth Brasil. Então, se por acaso alguém está aqui e não participa da Evil Youth Brasil, fica o convite oficial. Muito bem lembrado, convite oficial, mais que oficial agora, porque está lançado o capítulo Evil Youth Brasil, então, se você ainda não faz parte, nos procure e vamos somar a este movimento. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Roberto e João. Opa, desculpa que eu não tinha visto as mãozinhas levantadas. O João não levantou, mas ele queria falar, não queria, João? Estou acordado até agora, gente. Que é isso? Uhul! Então vai. Então, valorizem esse esforço. Né? Pois é. Então, gente, em primeiro lugar, agradecer, né, o empenho da Jasmine, publicamente Jasmine e Jéssica, que lideraram esse processo, junto com o apoio do Brian, da Roberta, o apoio de sempre da Márcia, aqui representando não só a diretoria, como a própria Márcia, nos últimos 3, 4 anos. Agradecer as nossas convidadas, a Mariana Branco e a Gabriela. Então, também queria deixar um registro assim, que eu considero importante, esses pequenos passos que damos na nossa carreira. E o que me fez pensar muito na questão de jovem é que eu fiz parte da primeira turma do Global Mentoring Program do Evil Youth, lá de 2017, 2018, e foi justamente por ter participado disso que me incentivou a fazer contato com a rede brasileira. E aí foi quando eu tive uma conversa com a Márcia, pude entender melhor o que era a rede brasileira, quem é que fazia parte, qual era o site, como é que funcionava.
Então, tudo isso são pequenos passos que depois vão nos mostrando essas grandes conexões que fazemos na nossa jornada. Mas, obviamente, como o João sempre faz, eu não posso perder a chance de lançar provocações durante as minhas falas, né? Então, eu vou, por favor, cutucar pouco aqui a Gabriela e a Mariana. Principalmente a Mariana trouxe algo muito interessante sobre conscientização, né? O quanto ela precisou pensar nisso já lá desde os anos 2000 e pouco, com a rede jovem de avaliadores da Europa, e a conscientização para colocar jovens avaliadores, né, engajar esses jovens avaliadores em diferentes práticas. Então, eu também jogo isso para a Gabriela, porque é algo que sempre debatemos aqui no grupo de jovens do Brasil, que agora é Eval Youth Brasil, que tipo de campanha podemos fazer que seja efetiva para incluir jovens avaliadores. Algo que não seja altruísta, apenas de falar de um ponto de vista normativo, de dever ser, ou ético, de que devemos incluir jovens e etc. para o mundo ser mais feliz. Não, como é que podemos, a partir da experiência de vocês duas, pensar em estratégias efetivas para, de fato, incluir jovens, para criar uma conscientização plena em todos os âmbitos, né? Pensando no privado, no público, enfim, estratégias aqui são bem-vindas, vamos potencializar nossa network. Over. Eu não sei se a Gabriela está presente, mas eu tenho trabalhado com ela numa coisa que responde à tua questão, João. E onde acho que podemos colaborar. No contexto da Global Evaluation, eu sei que a Roberta ainda quer falar, por isso vou só introduzir o tema e depois podemos continuar offline. No contexto da Global Evaluation Initiative, que é uma parceria global entre diferentes países do mundo, o Banco Mundial, as Nações Unidas e algumas organizações-chave da área da avaliação, nós vamos lançar um manifesto em que os diferentes países, incluindo a Finlândia, Canadá, Noruega, etc., em que os diferentes parceiros e países declaram a importância de incluir jovens nos processos avaliativos e se comprometem a determinadas ações. Por exemplo, a Finlândia já tem a obrigação de pelo menos existir um jovem avaliador em cada avaliação que é contratada pelo governo finlandês. E existe, depois podemos pensar como é que isso pode ser feito até a nível estadual, se, por exemplo, a Eval Youth Brasil quisesse fazer um manifesto parecido, mas para efeitos internos do Brasil, em que há um recolher de assinaturas de governantes, né, que se comprometem a um determinado conjunto de princípios e de ações. Eu acho que este manifesto vai ser um grande pontapé de saída para a inclusão, mas naturalmente outras estratégias de empoderamento das vozes dos mais jovens ou dos mais iniciantes na carreira são bem-vindas. Só queria dar esta luzinha, mas João, é um tema muito interessante sobre o qual podemos continuar a conversar. Obrigada, Mariana. De fato, temos muitas coisas para conversar e seguir aí somando, né, nas estratégias. Roberta? Oi, a minha fala vai ser bem rapidinha. Como a Jasmine já tinha falado, eu sou muito recente no grupo, não só como coordenadora, mas também como membro. Entrei no início desse ano e eu fico muito feliz de poder estar presente nesse momento, prestigiar o nascimento da Eval Youth Brasil, poder fazer parte dessa história e poder fazer parte desse movimento também, né? E eu só queria parabenizar os meus colegas que criaram o grupo lá em 2019. Com certeza demandou muito trabalho, muita dedicação para vocês chegarem nesse momento de criação do Eval Youth Brasil. E
parabéns por essa conquista. Só isso mesmo, obrigada. A gente que agradece, Roberta, você faz parte disso. É uma das fundadoras, né? Às vezes não, enfim, seu caminho de avaliadora começou mais recente, mas ficamos felizes que você nos encontrou e que está aí somando e ajudando a carregar o piano, digamos assim. Gente, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Esse é um momento realmente marcante, especial, né? Claro que demanda aí um monte de trabalho pela frente e vamos continuar aí empenhados como sempre estivemos, mas acho que agora com mais organização, com mais clareza de onde a gente quer chegar e com mais força, né? Então, o meu muito obrigada em nome, né, de toda a equipe aí Evaluif Brasil, as nossas convidadas, a Mariana, a Gabriela e a Márcia. E contamos com vocês, seguimos contando com vocês, porque a gente sabe que vocês apoiam, né? E podem ter certeza que daqui para frente vamos precisar mais ainda desse apoio, dessas parcerias. A Mariana não saiu na foto. Vamos tirar uma foto? Uma foto para finalizar. Um pouquinho passando do tempo. Aí, Olheira, cadê? Quem tá sem câmera, vem, aparece. Jéssica, você consegue tirar aí? Consigo, eu acho que o João já está dormindo, gente. Abre o olho, João. 1, 2 e 3. Vai com a máscara. Deixa eu ver. Vamos ver mais alguém, vai ligar. Acho que a Mariana, ela não está aparecendo aqui para mim, para vocês, tá? Eu acho que meu computador... Eu tirei uma aqui também. Tá, então tirei Márcia aqui para mim, tá meio travado aqui, tá tudo desligado algumas coisas. 1, 2 e já! Já. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Excelente noite a todas e todos. Principalmente beijo. Beijo. Tchau, tchau.